Um salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje é dia de fazermos o nosso terceiro vídeo sobre esse grande livro. Esse grande livro aqui, que é o Mundo de Gelo e Fogo. E aí, o que vocês estão achando desses vídeos? O que está faltando eu falar? E hoje vamos falar sobre dois povos muito conhecidos, se você é fã ali das séries da franquia e também dos livros. Vamos falar hoje simplesmente dos valerianos, vamos falar sobre os ândalos. É familiar? É familiar para você? Então, temos aqui informações, a versão de Andel, o criador desse livro, o eu lírico fictício. Então vamos falar sobre a origem deles e vamos deixar pistas ali para o que fez com que eles fossem aqui para o Westeros. Então vamos para Essos, vamos para o continente Essos, esquecemos um pouco ali a questão de Westeros e vamos focar em uma região, em uma península chamada 14 Chamas. 14 Chamas é um local muito quente, até mesmo falando aí, por causa dos vulcões, por causa ali dessa região, onde é muito bem trabalhado neste capítulo, explicando sobre ali esses povos aí que são os valerianos, onde de início eles só são pastores ali, tá tendo aquela vida, mas é algo bem complicado viver numa região extremamente quente. Então eles são adaptados. Aqui o livro explica sobre a questão dos primeiros conhecimentos da magia, sobre outras e outras questões e alguns detalhes que eu vou soltar aqui com o passar do vídeo, mas a principal característica, algo muito importante para a lore, que realmente é necessário daqui para frente, com toda certeza vocês sabem, que foram eles que domaram os dragões. É justamente nessa região ali, principalmente na região da Valíria, alguns valerianos tiveram essa habilidade. E dominar dragão é algo que com certeza dá poder, que causa temor. E isso aqui foi definitivo para esse povo, onde conhecemos vários, mas o mais famoso talvez para vocês seja os Targaryen. É justamente os Targaryens que vieram ali, a Daenerys lá de Game of Thrones. Então, eles dominaram sim o fogo. Além de dominar o fogo, dominaram os dragões. E olha, a conquista foi maravilhosa. Existe o Império Giraski, onde eles faziam um domínio, não necessariamente em Valíria, mas era um império muito forte. Aqui o livro fala que eles já tinham um avanço, não tão quanto eram os valerianos. E olha, simplesmente eles domaram este império. Olha, é algo muito incrível essa história. Isso daria um outro filme, isso daria talvez um episódio. Eu falei no vídeo anterior que talvez ali poderia gerar um outro vídeo, né? Realmente poderia ser um episódio de uma série de antologia sobre a história antiga, algo que estamos trabalhando. Então esse império é destruído e com a destruição desse império nós tivemos aí a formação desse império realmente dos valerianos. Olha isso, a questão ali do domínio na região, mas nem tudo são flores, nem tudo é fogo. Não agora neste vídeo, mas vai acontecer algo incrível aqui na história dos valerianos, dos Valerions, que é outra vertente ali dos valerianos, ou seja, mas eu não vou contar agora, porque isso vai ser para outro vídeo. Nós teremos a perdição, algo que vai acontecer ali na região de Valíria, e olhe, é cinema absoluto. Eu já estou soltando pistas. Se você não conhece, tudo bem, mas você que conhece sabe o que vai acontecer. Vai ter sim a vinda aqui, não só dos Targaryen, como dos Valyrian aqui para Essos, mas isso fica para outro vídeo. Eu vou mostrar aqui só algumas imagens, mas vocês terão outras com certeza. Temos aqui, ó, algumas
artes lindas, artes lindas. Tem um detalhe que eu vou contar um pouco melhor daqui a pouco, mas o Império Ghiraski, eles tinham a habilidade de escravizar, e eles, os valerianos, após terem conseguido ali vencer, eles também fizeram esse processo. Está aqui mais uma foto dos Targaryen. Olha, é uma história incrível, é uma história que tem alguns detalhes, tem algumas coisas que realmente possa ser que eu não tenha falado, mas esta é a base sim, porque tem algumas coisas que eu só quero falar nos próximos vídeos, que é sobre essa questão de ir para Westeros, e é muito interessante, e vamos entender muita coisa, vamos entender sim sobre isso. Então, vamos agora falar sobre outros povos, também do continente de Essos, só que de uma outra região ali, que talvez também, se você é muito fã de Game of Thrones, já ouviu falar, que são os Ândalos. Os Ândalos, sim, eles vieram também de Essos para o Westeros, vieram muito antes, segundo aqui o livro, e também tem toda aquela questão que eu já falei com vocês desde o primeiro vídeo. Possa ser que essa não seja a versão oficial. Isso pode ser até uma licença poética para mim, mas não é não. Realmente aqui é dito no livro, em algumas outras pesquisas, que eles vieram primeiro para fazer esse domínio ali de território. É algo que já aconteceu na própria história nossa, na própria história do Brasil. E talvez eu estou tomando essa licença até para ficarmos mais familiarizados sobre essa questão dessa miscigenação. Por quê? Porque vamos ter os Targaryen, vamos ter aqui os Andros e outros povos, com o passar dos vídeos ali, vamos falar sobre eles. E muito das heranças dos Ândalos estão aqui em Westeros. Tem muito essa questão dos brasões, essas questões da própria ritualística, da espiritualidade. Por quê? Porque os Ândalos, eles acabaram invadindo aqui e quiseram não só necessariamente ter território, mas queriam que as pessoas fossem catequizadas, queriam que as pessoas acabassem ali cultuando seus deuses, a fé dos sete. A fé dos sete ali não tem uma profundidade ali. Talvez tenha até um livro, talvez até o Martin vai escrever, ou aqui esses escritores falando sobre essa questão da espiritualidade. E olha, eles quiseram catequizar a força, e aqui no livro, e também um aprofundado em pesquisa, quem não quis ceder, quem realmente ali segurou foram os Starks. Eles tinham ali aquelas crenças, e os Filhos da Floresta, algo que já falamos também aqui, acabaram sendo os mais violados, os mais machucados ali, porque realmente os Andros acabaram não só necessariamente as crenças, mas a cultura acabou trazendo ali outras informações. Então é um material muito interessante, como já falamos aqui sobre essa questão dos Ândalos. Temos aqui mais algumas imagens, mas vai ficar para o próximo vídeo. Então é sobre isso, pessoal. Essas são as informações, para não deixarmos tão extenso ali. Esse vídeo realmente é para explicar sobre esses outros povos. Nos próximos vídeos vamos ali para Westeros, teremos outras informações, mas ficamos por aqui, vamos devagar, porque realmente não é preciso ter pressa. Está muito interessante, depois vai ter a perdição, vai ter a vinda de Aegon I, ou seja, não vai faltar material. Então é sobre isso, eu vou ficando por aqui. Comentem aqui o que vocês estão achando, o que está faltando. Muito obrigado e até mais!